Você já sentiu, em algum momento, que apesar de ter conquistado certas coisas que pediu ao universo, ainda faltava algo? Que, mesmo materializando sonhos antigos, o vazio persistia. Talvez, sem perceber, você tenha sido levado pelas armadilhas silenciosas do ego, que tenta transformar a manifestação em uma corrida interminável por validação, comparação e conquista exterior. A verdadeira lei da atração, no entanto, é muito mais do que criar realidade a partir dos desejos superficiais. Ela é, na sua essência mais pura, a arte de co-criar com o universo aquilo que ressoa com o seu propósito de alma. E é exatamente isso que hoje você vai redescobrir. Imagine, por um instante, que a vida que você tanto sonha já está disponível, mas apenas quando você se alinha, de verdade, com quem você nasceu para ser. Não é sobre forçar desejos. Não é sobre exigir do universo aquilo que inflaria seu ego, mas sim sobre permitir que as bênçãos que já são suas fluam para você de forma natural, leve, inevitável. É sobre lembrar que você não veio ao mundo apenas para acumular coisas, você veio para viver uma missão única, que ninguém mais pode cumprir em seu lugar. Quando falamos em lei da atração, muitos associam imediatamente a bens materiais, carros, casas, viagens, dinheiro. Tudo isso é maravilhoso e está disponível para você. Mas quando você busca apenas o externo, sem se conectar ao interno, a conquista nunca preenche o vazio. Você sente o prazer momentâneo da realização, e logo depois a inquietação retorna. Isso acontece porque, no fundo, o seu ser sabe que você não nasceu apenas para ter, você nasceu para ser. E aqui está o grande segredo que poucos entendem. Quando você se conecta ao seu propósito verdadeiro, tudo aquilo que é seu por direito divino começa a se manifestar com facilidade quase mágica. Você não precisa mais correr, insistir, suplicar. Você apenas precisa se alinhar. E quando se alinha, o universo inteiro conspira a seu favor, porque você está vibrando exatamente na frequência do que veio realizar. Sinta, agora, o poder desta verdade ecoando em seu coração: você já é digno. Você já é suficiente. Você já é capaz de manifestar tudo aquilo que é coerente com a sua missão de vida. Não há necessidade de provar nada a ninguém. Não há necessidade de competir, de comparar, de se desesperar. O que é seu, por direito de alma, encontrará o caminho até você. Mas apenas quando você parar de tentar convencer o universo a te dar aquilo que, na realidade, não está em ressonância com quem você veio ser. Neste exato momento, há duas forças em você. Uma que quer satisfazer o ego, outra que anseia cumprir a missão da alma. Sempre que você manifesta a partir do ego, a energia é pesada, densa, cansativa. Você precisa forçar, lutar, controlar. Sempre que você manifesta a partir da alma, a energia é leve, expansiva, serena. As coisas fluem. Você sente paz, mesmo antes da manifestação se concretizar. Porque no fundo você já sabe, o que é verdadeiro não precisa ser forçado. Você já reparou como alguns sonhos, quando são sonhados com o coração, parecem acelerar o tempo? As pessoas certas aparecem, as oportunidades certas surgem, a intuição se torna mais clara, e até mesmo os obstáculos parecem ajudar, em vez de atrapalhar. Isso acontece porque você entrou em coerência vibracional. Você se tornou um com a sua missão. E o universo reconhece essa coerência como um farol, como uma luz inconfundível, e começa a trazer até você tudo que faz parte desse caminho. Agora, pare e pergunte a si mesmo: o que eu venho tentando manifestar é para a glória do meu ego, ou para a realização da minha alma? Esta pergunta simples tem o poder de transformar completamente a sua vida. Porque, a partir dela, você começa a separar o que é ilusão do que é verdade. Você deixa de gastar energia tentando ser quem você não é, e passa a investir energia em expandir aquilo que é a sua essência. E aqui está outro segredo que poucos têm coragem de admitir. Às vezes, para viver o propósito verdadeiro, você precisará abrir mão de coisas que o ego ainda deseja. Talvez você tenha que soltar a necessidade de aprovação. Talvez tenha que desapegar de expectativas alheias. Talvez precise dar um passo de fé, mesmo sem garantias. Porque a alma não busca segurança, ela busca expansão. E toda vez que você escolhe crescer, mesmo em meio ao medo, o universo honra essa coragem com bênçãos que o ego jamais poderia imaginar. Você é chamado, agora, a se lembrar do que verdadeiramente importa. O que você mais quer manifestar? E, mais importante ainda, quem você precisa se tornar para manifestar isso? Porque a manifestação não acontece para você, ela acontece através de você. Se você deseja um amor verdadeiro, precisa ser verdadeiro no seu próprio amor. Se deseja abundância, precisa ser abundante em sua gratidão.
Se deseja liberdade, precisa ser livre por dentro. Você não manifesta aquilo que quer, manifesta aquilo que é. E é por isso que o alinhamento interno é tão crucial. Não adianta afirmar frases de poder se, internamente, você carrega medos, crenças de escassez, ou dúvidas sobre o seu merecimento. O universo lê a sua energia, não suas palavras. Ele responde à vibração que você emite, não aos discursos que você faz. Manifestar é ser. Manifestar é se alinhar. Manifestar é lembrar quem você é. E quanto mais você lembra, mais você confia. E quanto mais confia, mais solta o controle. E quanto mais solta, mais rápido as manifestações acontecem. Não por esforço. Não por insistência. Mas por entrega. Porque o que é seu, vibracionalmente, não pode ser impedido por nada nem por ninguém. É seu. Está no seu campo. Já foi criado. Só falta você permitir que se manifeste. Talvez hoje seja o seu ponto de virada. Talvez hoje você decida, de uma vez por todas, alinhar seus sonhos ao seu propósito de vida. Talvez hoje você escolha confiar mais na sabedoria da sua alma do que nas ilusões do seu ego. E se for assim, prepare-se, porque quando você se alinha de verdade, os milagres não são exceção, eles se tornam a nova regra da sua existência. Imagine uma vida onde você acorda todos os dias inspirado, sabendo que o que você faz tem sentido, sabendo que você está exatamente onde deveria estar. Imagine sentir paz no meio dos desafios, porque você sabe que cada dificuldade é apenas um ajuste no caminho da sua missão. Imagine olhar para trás, daqui a alguns anos, e ver que cada escolha feita com o coração levou você a construir uma vida infinitamente maior do que seus sonhos mais ousados. Essa vida já existe. Ela já foi criada no plano invisível. Agora, tudo o que você precisa fazer é alinhar-se a ela. Sintonizar-se. Tornar-se compatível. E isso começa dentro de você. Começa escolhendo a autenticidade em vez da aprovação. A coragem em vez da acomodação. O amor em vez do medo. A pergunta que fica é: você está pronto para se lembrar de quem realmente é? Quando você decide lembrar quem é, a vida se transforma de dentro para fora. Não porque você tentou mudar o mundo externo à força, mas porque mudou a sua vibração interna. Tudo o que você buscava fora, reconhecimento, amor, prosperidade, sentido, começa a ser encontrado dentro. E, como reflexo inevitável, o mundo externo se ajusta para acompanhar sua nova frequência. A realidade muda. As pessoas mudam. As oportunidades aparecem. As portas se abrem. As bênçãos que antes pareciam distantes começam a se derramar sobre você de maneira tão natural que parecerá mágica. Mas, na verdade, sempre foi apenas lei. A vida não responde aos seus desejos com base em quantidade de esforço, mas em qualidade de energia. Você pode passar anos se esforçando na direção errada, nadando contra a corrente do seu próprio destino, tentando fazer acontecer coisas que não são para você. E pode, em um instante de despertar, se alinhar com quem você realmente é, e então ver acontecer em meses o que antes parecia impossível em décadas. Porque o tempo, quando você se alinha, deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado. Não é sobre quanto você faz. É sobre quem você é enquanto faz. Não é sobre a quantidade de afirmações que você repete mecanicamente, mas sobre o sentimento genuíno que você cultiva enquanto as diz. Não é sobre correr atrás de sonhos sem parar, mas sobre criar o espaço interior para que os sonhos certos, aqueles que te elevam, que te fazem crescer, que te conduzem a servir, possam encontrar você. Quantas vezes você se pegou cansado, frustrado, achando que talvez a lei da atração não funcionasse para você? E se eu te dissesse que não era a lei que falhava, mas a vibração que estava desalinhada? O universo não responde às palavras, nem às súplicas, nem ao desespero. Ele responde à sua frequência. A energia silenciosa que você emana quando ninguém está vendo. A verdade que pulsa no seu coração. A coragem que você demonstra ao seguir o chamado da sua alma, mesmo quando o mundo inteiro diz que é loucura. Você é um ser infinito, habitando temporariamente um corpo físico. Mas, tantas vezes, esquecemos essa verdade. Nos identificamos com as máscaras, com os papéis sociais, com as expectativas externas. Tentamos encaixar nossos sonhos nas molduras pequenas da aceitação social. E, assim, sufocamos o chamado mais profundo que ecoa em nosso interior. Mas o chamado não desaparece. Ele apenas aguarda. Ele espera o dia em que você, cansado de se perder em buscas vazias, olhe para dentro e pergunte: o que eu realmente vim fazer aqui? E nesse dia, uma nova jornada começa. Uma jornada que não é sobre acumular troféus, mas sobre construir legados.
Que não é sobre ser aplaudido, mas sobre ser fiel a si mesmo. Que não é sobre ter mais, mas sobre ser mais. Você não foi chamado para uma vida pequena. Você não foi chamado para viver no automático, repetindo padrões que não são seus. Você foi chamado para iluminar, para transformar, para deixar o mundo melhor porque você existiu. E para isso, precisa primeiro se lembrar do seu poder. Eis um dos maiores gatilhos que você precisa ativar dentro de si, o sentimento de merecimento absoluto. Sem ele, toda manifestação será sabotada de forma inconsciente. Não basta desejar. É preciso acreditar que você é digno. Que você é capaz. Que você é, agora, neste exato momento, um canal perfeito para a realização de algo grandioso. E quanto mais você se conecta com essa verdade, mais naturalmente você manifesta o que antes parecia impossível. Pense na energia da água. Ela não força, ela flui. Ela não resiste, ela se adapta. Ela não duvida de sua natureza, apenas é. Você é chamado a ser como a água. A fluir na direção do seu propósito, com leveza, com confiança, com resiliência. A deixar que o amor, a fé e a gratidão sejam a correnteza que impulsiona seus passos. Não é mais tempo de lutar contra o que sua alma já sabe. É tempo de se render ao fluxo da vida que te chama para algo maior. E esse algo maior não é um futuro distante. Está disponível agora. Aqui. Neste instante em que você escolhe abrir o coração e dizer, eu confio. Eu me entrego. Eu me alinho. E sim, haverá desafios. Toda alma grande enfrenta grandes provações. Mas elas não vêm para te destruir, vêm para lapidar sua luz. Cada dificuldade que você enfrenta é, na verdade, um convite para se fortalecer ainda mais na direção do seu propósito. Cada não que você recebe é uma proteção disfarçada, redirecionando você para o sim que verdadeiramente importa. Você está sendo preparado. Cada experiência, cada encontro, cada dor e cada alegria são peças do quebra-cabeça do seu despertar. Nada é aleatório. Tudo tem um porquê. Mesmo que você ainda não veja, o plano está se desenrolando de forma perfeita. Respire fundo agora. Sinta o peso do controle se dissolvendo. Sinta o espaço sendo criado dentro de você para o novo entrar. Você não precisa saber todos os passos. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa confiar no próximo passo. E, ao confiar, você ativa uma força invisível, mas absolutamente real, que move montanhas em seu favor. Seu propósito não é algo que você precisa inventar. É algo que você precisa descobrir, dentro de si. Ele já está codificado em sua alma, esperando ser ativado. E uma vez que você se alinha com ele, tudo muda. Você para de correr. Para de mendigar amor, oportunidades, reconhecimento. Porque você se torna uma fonte inesgotável de abundância, de amor, de sentido. E o mundo sente isso. E responde. Imagine-se, agora, vivendo essa realidade. Imagine-se acordando todos os dias com o coração em paz, com a mente serena, sabendo que você está exatamente onde deveria estar. Imagine as pessoas certas entrando na sua vida. Imagine as oportunidades se desenrolando como se fossem criadas sob medida para você. Imagine a alegria de ver seus sonhos se manifestando, não porque você forçou, mas porque você se tornou a pessoa que vibra naturalmente na frequência deles. Essa é a promessa da vida alinhada ao propósito. Essa é a verdadeira lei da atração em ação. Não se trata de exigir do universo. Trata-se de se tornar um com ele. De viver em comunhão com a sua essência mais profunda. De dizer sim à missão para a qual você foi enviado a este mundo. E, nesse sim, reside toda a sua liberdade. Todo o seu poder. Toda a sua verdadeira riqueza. Quantas vezes confundimos os desejos da alma com os desejos do ego? O ego quer provas imediatas. Quer resultados agora. Quer aplausos, reconhecimento, status. Mas a alma é paciente. Ela deseja experiências que expandam o ser, que elevem o espírito, que tragam crescimento real, mesmo que, no começo, pareçam desafiadoras ou desconfortáveis. O ego diz, quero isso para me sentir suficiente. A alma diz, sou suficiente agora. Quero isso para expressar quem sou. O ego pede coisas. A alma pede expansão. E aí está o segredo escondido que muitos nunca contam. Quanto mais você busca realizar desejos do ego, mais você se sente vazio mesmo quando conquista. Mas quanto mais você se alinha aos desejos da alma, mais a vida flui, mais alegria brota, mais realização verdadeira preenche cada célula do seu ser. Você já percebeu que, às vezes,
aquilo que você pensava querer perde completamente o sentido depois que você cresce internamente? Isso acontece porque aquele desejo foi gerado numa frequência que você já ultrapassou. Você cresceu. Você despertou. Você se lembrou de quem é. E assim, aquilo que parecia ser o objetivo máximo se torna apenas um degrau na sua evolução. É por isso que você não pode se desesperar com atrasos ou frustrações. Cada não da vida é um convite, alinhe-se mais profundamente. Volte para o seu centro. Relembre quem você é e recalibre sua energia. Frustração, na verdade, é uma bênção disfarçada. Ela mostra que você ainda está buscando algo fora, em vez de ativar a verdade dentro. A vida nunca está contra você. Nem mesmo nos momentos mais difíceis. Ela está, a cada instante, te redirecionando para o caminho do seu real propósito. A lei da atração não é sobre controlar o mundo. É sobre alinhar-se tanto com o seu ser verdadeiro que o mundo, como consequência, se alinha com você. E aqui entra um dos princípios mais poderosos, e mais ignorados, da manifestação, a rendição. A rendição não é desistir. A rendição é confiar. É reconhecer que há uma inteligência infinitamente maior guiando cada passo. É saber que você já plantou a semente vibracional do seu desejo e que agora o solo da vida está trabalhando nos bastidores para fazê-la florescer no tempo perfeito. Imagine um agricultor. Depois de plantar a semente, ele não fica cavando o solo todos os dias para ver se ela está crescendo. Ele confia. Ele rega. Ele cuida. Ele espera. Assim deve ser com seus sonhos. Você planta vibracionalmente através da sua energia, suas emoções, sua fé. Depois, cuida da sua vibração, se mantém em alinhamento, e confia que, no momento certo, a manifestação virá. A ansiedade é o sinal de que você saiu do campo da fé. A paz é o sinal de que você está no fluxo. Quando você entende isso, você para de se torturar com prazos. Para de exigir provas. Para de medir seu valor pelos resultados externos. E paradoxalmente, quando você para de precisar que aconteça, é exatamente quando acontece. Porque você parou de emitir a vibração da carência. Você parou de se alinhar com o eu ainda não tenho. Você começou a vibrar no eu já sou. E o universo não pode fazer outra coisa senão responder. Você já é. Você já é completo. Você já é suficiente. Tudo que você deseja no mundo externo é apenas uma extensão natural daquilo que você já é internamente. E quanto mais você se lembra disso, mais rápido a vida responde. Veja, a verdadeira magia acontece quando você muda o foco. Quando para de tentar fazer acontecer lá fora e começa a fazer acontecer aqui dentro. Quando você transforma sua energia, sua consciência, seus sentimentos, o mundo externo se transforma como consequência. Sem esforço. Sem luta. Sem desespero. Apenas pela força da sua vibração. Essa é a verdadeira lei da atração. Essa é a verdadeira espiritualidade prática. Essa é a verdadeira liberdade. Respire fundo. Sinta essa verdade pulsando em você. Agora imagine. Imagine-se vivendo com essa confiança inabalável. Imagine acordar e sentir, sem dúvida alguma, que o melhor já está a caminho. Imagine olhar para cada desafio e saber, isso também está me levando para mais luz. Imagine amar seu processo tanto quanto ama seus resultados. Imagine viver com a certeza serena de que a vida está sempre conspirando a seu favor. Isso não é sonho. Isso é realidade disponível para quem escolhe viver alinhado. E o primeiro passo? Decida hoje. Decida que você merece. Decida que você está pronto. Decida que você confia. Não espere as circunstâncias mudarem para mudar sua energia. Mude sua energia, e as circunstâncias inevitavelmente mudarão. Agora é a sua hora. Agora é o seu tempo. Agora é o momento em que você deixa de buscar e começa a se tornar. Você não precisa fazer isso sozinho. O universo inteiro está esperando o seu sim. E quando você disser sim, as forças invisíveis da criação irão trabalhar em seu favor de formas que você nem consegue imaginar. Então pergunte-se: se eu já sou tudo o que procuro, o que eu escolheria vibrar agora? Se eu já estivesse vivendo minha realidade dos sonhos, como eu me sentiria agora? Sinta, vibre, seja. E observe como a vida, generosa, sábia e infinitamente amorosa, vai se desdobrar diante de você, em perfeita sincronia, em perfeita abundância, em perfeita alegria. Você nasceu para isso. Nunca mais duvide. Se essa mensagem tocou seu coração, é porque sua alma reconhece a verdade nela. Não deixe essa centelha se apagar. Continue alimentando essa conexão. Continue lembrando quem você é.
Se inscreva no nosso canal agora mesmo, ative as notificações e venha trilhar conosco essa jornada de despertar, manifestação e realização. Seu propósito é grande demais para ser ignorado. O mundo precisa da sua luz. Faíscas, então venha. O universo está de braços abertos. E nós também. Te esperamos do outro lado. Pessoa com asma ou postas com tom de pele médio claro.